Paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esta manhã de boas novas para os nossos corações. Eu quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui, agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus hoje por todas as mães e desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Que Deus abençoe a sua vida. A minha mãe lá no Brasil, a minha mãe Peltia, eu quero desejar especialmente um Dia das Mães feliz para a senhora, que Deus abençoe. E todas as mães daqui dos Estados Unidos, do Brasil, do Portugal, dos países da África de língua portuguesa, dos países hispanos que nos assistem agora, eu quero desejar a você um feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar e vamos louvar a Deus e em seguida estaremos ministrando a palavra de Deus. Fique conosco e eu peço a você desde já que faça o compartilhamento deste vídeo, que você aperte aí o botãozinho compartilhar, o botãozinho de share, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que seus amigos sejam alcançados por esse vídeo. Eu quero adiantar a você que a palavra de hoje é para você. A palavra de hoje, Deus tem esta palavra para o seu coração e nós queremos compartilhar com você esta palavra em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, nós honramos a Ti nessa manhã, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de chegarmos em Tua presença. Estamos aqui, Senhor, só em 5 ou 6 para fazermos esse culto, para que tecnicamente, ó Deus, nós possamos transmitir esse culto, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, nós sabemos, ó Deus, que a Tua presença está aqui. Meu Pai, no nome de Jesus, alcance agora muitas vidas, que o Teu nome seja exaltado, que a Tua palavra, Senhor, percorra por lugares que nós jamais poderíamos chegar pessoalmente, mas que a Tua palavra agora chega, Senhor, e chega com poder, chega para acalentar, para, ó meu Deus, quebrantar corações e trazer cura, Senhor. Meu Deus, que hoje o Senhor tire corações de pedra e que o Senhor coloque corações de carne. Que hoje, Senhor, o Senhor possa trazer bálsamo a corações enlutados, corações entristecidos, pessoas que perderam alguém, ó Deus, que o Senhor traga paz, ó Deus. Ó meu Deus, eu oro aqui também nesta manhã pela família da nossa irmã Lori, pela sua mãe, ó Deus, visita agora, no nome de Jesus, e traga paz, ó Deus. Outras pessoas que estão passando por momentos difíceis, que nós possamos ser luz, que nós possamos, ó Deus, trazer pela Tua palavra aquilo que o Senhor quer para os seus corações. Meu Deus, no nome de Jesus, fica conosco, fala conosco, visite a cada um que vai ouvir essa mensagem, seja hoje ou seja qualquer dia da semana, do ano, ó meu Deus, e dos dias que irão vir. No nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Irmão Claudevan vai estar aqui nos ajudando, louvando a Deus nessa manhã. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim eu quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Eu agradeço e louvo a Deus pela vida do pastor Andrew, do irmão Claudevan, do irmão Bruno, que estão aqui hoje nos auxiliando. Glória a Deus, glória a Deus. É bom estar na presença do Senhor, é bom podermos estar na presença do Senhor.
É bom louvarmos a Deus independentemente das circunstâncias. Estamos vivendo em tempos onde as circunstâncias nos apanharam, onde todos nós fomos surpreendidos pela circunstância. Eu disse alguns dias atrás e digo aqui que há 2 ou 3 meses atrás nenhum de nós imaginávamos que estaríamos passando por essa circunstância. Nenhum de nós imaginávamos que estaríamos passando por esse problema. Mas o problema chegou, a circunstância chegou, e eu disse, e volto a dizer hoje, como cristãos, como crentes, nós não podemos crer na Bíblia só quando as coisas vão bem. Salmos 46 diz que o Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não somente nos momentos fáceis, mas ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. O Salmo 91 diz que Ele nos cobre com as suas asas e que nós estamos amparados no esconderijo do Altíssimo. A palavra de Deus diz que Ele é um Deus que faz um caminho no meio da tormenta. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. E nós não podemos crer nesse Deus só nos momentos bons. Quando pregamos Isaías 43 e dizemos que lá em Isaías diz que se nós passarmos pelos rios, eles não nos submergirão. Quando passarmos pelo fogo, chama alguma arderá em nós. Nós pregamos isso, é tempo de viver isso. É tempo de estarmos praticando esta palavra mais do que nunca. E é tempo de louvarmos a Deus, não importando as circunstâncias, não importando o momento. A palavra de Deus diz que todo ser que tem fôlego, louve a Deus. Louvamos a Ele e adoramos a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez na cruz do Calvário por nós. Deu a vida, se entregou por ti e por mim, e nos chamou para ser um povo santo, um povo eleito, uma nação santa, uma nação escolhida, um povo adquirido pelo sangue. A Bíblia diz que Ele nos comprou com alto e bom preço, derramou o seu sangue por nós. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira é de uma maneira que eu e você não podíamos imaginar, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te louvarei, não importam as circunstâncias. Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus em quem eu tenho posto a minha confiança, a minha rocha, o meu guia, o meu Senhor, o meu bom pastor, e por isso eu estou feliz. Eu quero te convidar nesta manhã a abrir a sua Bíblia comigo, se você puder, em João no capítulo 10, Evangelho de João, no capítulo 10, nos versículos 27 ao 29. É uma palavra muito conhecida, mas o Senhor falou demais comigo sobre essa palavra. O momento que estamos vivendo é um momento de muitas vozes, de muitas palavras, de muitos achismos, de muitos técnicos, muitos especialistas, muita gente, muitas conspirações. Esse momento é um momento decisivo na história da igreja e da face da terra. A palavra de Deus diz assim, e essas são palavras de Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer,
e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. E ele conclui no versículo 30, eu e o Pai somos um. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem maravilhosa. Principalmente para os momentos que nós estamos vivendo, esta é uma passagem preponderante para a nossa vida. Porque ela nos encoraja. Essa passagem, ela encoraja todo cristão verdadeiro, todo crente em Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida a Jesus, e se você ainda não o fez, hoje eu vou convidá-lo a fazer. O Senhor Jesus está dizendo que aqueles que são seus para toda a eternidade. Ele está nos sustentando em suas mãos e Ele está cuidando com todo carinho daqueles a quem o seu Pai lhe deu. Ele faz aqui algumas declarações importantes nesses versículos. E eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã, para encorajar você, crente, para encorajar você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo essa mensagem, para encorajar você que ainda não tem esperança, não sabe o que fazer nesses dias. Hoje a palavra de Deus traz encorajamento para você. A Bíblia diz e Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É muito bom que você saiba que existe uma distinção de quem é ovelha do pasto de Jesus e quem não é ovelha do pasto de Jesus. Porque as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele. Eu fico pensando, porque quantos têm se perdido, quantos têm dado ouvidos a tantas outras vozes, mas não se atentam para a palavra de Deus. Mais uma vez eu quero dizer aqui, eu não sou contra nenhuma mídia ou nada, mas para um pouquinho de ouvir a mídia e ouça a voz do seu pastor. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você quiser saber o que Deus tem para você nesse tempo, você encontra aqui, na palavra dele. Você encontra buscando a ele em oração e em santificação. Você encontra ouvindo a palavra de Deus e não ouvindo o que a mídia tem a te dizer, porque as notícias não são boas. Você há de convir comigo que as notícias são péssimas. Você liga a televisão, fala-se de quantos mortos morreram hoje, de quantos infectados infectaram hoje, de quantas covas foram abertas, de quantas pessoas têm perdido entes queridos. Mas, meu irmão, a palavra de Deus diz que Jesus veio, ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não importa aquilo que está ocorrendo em torno de você, se você tem Jesus como seu bom pastor, ele te dá vida e vida em abundância. Isaías 6, no capítulo 8, no versículo 8, Isaías tem um encontro com Deus, e ele diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja que Isaías só ouviu a voz de Deus quando ele confessou o seu pecado. Eu não vou entrar nessa história, mas quando Isaías confessa o seu pecado, quando ele entrega a sua vida completamente para Deus, então ele ouve a voz de Deus. Existe uma forma de ouvir a voz de Jesus, existe uma forma de ouvir a voz do pastor. A primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer o nosso pecado, reconhecer que somos pecadores. E talvez você diga hoje: para mim não tem jeito, pastor, eu já fiz tanta coisa, eu tenho andado tão mal, eu tenho andado cometendo tanto pecado minha vida toda. Deixa eu te contar um segredo: eu também sou ruim,
ruim, eu também sou mau, não há nada de bom em mim. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, mas a Bíblia também disse que ainda sendo pecador, Deus enviou o seu Filho e morreu na cruz para me dar a salvação, e é isso que me traz esperança, é isso e é nisso que eu estou alicerçado. Se você é pecador, você é o tipo de pessoa que Jesus está buscando. Ele morreu na cruz para te dar vida, Ele morreu na cruz para salvar você, e hoje Ele estende esse convite à sua vida para te dar uma nova vida, te dar uma nova história. E Ele continua aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Hoje o Senhor está te chamando. Você ouve a voz do seu mestre, você ouve a voz de Jesus, e Ele disse assim: e eu as conheço. Olha que coisa linda! Ele conhece você. A Bíblia conta alguns relatos de Jesus encontrando algumas pessoas. A Bíblia conta o relato de um homem que estava na coletoria pública. E Jesus e os seus discípulos vão pagar impostos. E quando eles chegam na fila, Jesus chega talvez de frente para aquele homem. A Bíblia não dá muitos detalhes. A Bíblia diz que Jesus passava pela coletoria e viu um homem assentado na coletoria. Não tinha só um coletor de impostos. A história diz que tinham 300 coletores de impostos. Eles iam de cidade em cidade ou de região em região, colocavam 150 mesas de um lado, 150 mesas do outro lado da rua, e a cidade toda naquele dia tinha que ir pagar os seus impostos. E Jesus entra no meio daquele turbilhão de pessoas. Em uma das mesas tinha um homem assentado, e Jesus passa, está lá em Mateus, no capítulo 9, e Jesus passa por ali e disse: Levi, que era Mateus, siga-me. Eu fico imaginando a cabeça de Levi, porque eu não imagino que tenha uma placa, que tivesse uma placa com o nome, ou que tivesse um crachá. Não, eu não imagino que tivesse. Mas Jesus conheceu o coração de Levi e chama para segui-lo. A Bíblia diz que imediatamente Levi deixou tudo aquilo que ele tinha e foi e seguiu Jesus. A Bíblia conta a história de um homem também, lá no livro de João, no capítulo 1, diz que Filipe achou a Natanael e disse-lhe: Natanael, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: ora, vem e vê. Talvez essa seja a sua mesma dúvida. Por que um judeu? Por que um Jesus? Por que Jesus? Porque tem tantas outras pessoas, mas por que Jesus? E eu lhe digo: vem e vê. Conheça esse Jesus, tenha intimidade com Ele. E aí, quando eles estavam se aproximando, Jesus viu a Natanael e ele disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E Natanael então pergunta para ele: como é que o senhor me conhece? Como é que você fala que não tem dolo em mim? De onde me conheces? E Jesus disse assim: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel. A pergunta aqui é: Jesus disse que viu ele debaixo da figueira. O que tem a ver essa história? Diz a história paralela que Natanael tinha mais ou menos a idade de Jesus. Quando Jesus nasceu, tinha lá seus 2 ou 3 anos, Herodes mandou matar todas as crianças. E Natanael tinha a mesma idade, mais ou menos. A mãe de Natanael escondeu o filho o máximo que pôde, mas um dia os soldados de Herodes chegaram na aldeia para matar todas as crianças. A mãe de Natanael corre debaixo de uma figueira, deita o filho debaixo da figueira e cobre com folhas. E ninguém sabia dessa história.
Ninguém podia saber dessa história, porque se soubesse dessa história, talvez a lei retrocedesse para matá-lo. Mas Jesus conhecia a história. Quando a mãe contou para Natanael e disse assim: Natanael, eu vou contar uma história para você, olha, eu te escondi, você está vivo, você tem que ficar quietinho para nunca ter problema. Natanael passou um zíper na sua boca e nunca contou a ninguém. A mãe também nunca contou a ninguém, mas Jesus sabia. Jesus o viu debaixo da figueira e Jesus então declara isso a ele: olha, Natanael, você pode ter escondido uma história, você pode ter um segredo, assim como você pode ter um segredo na sua vida, sua mulher, seu esposo, ninguém sabe, mas o Senhor conhece a sua história e Ele quer entrar na sua história e mudar a sua vida de uma vez por todas. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele diz: elas ouvem a minha voz e eu as conheço. Jesus conhece a cada um de nós. Jesus conhece as nossas intenções, o nosso coração. Jesus sabe quem nós somos. E Ele continua: elas me seguem. A quem você tem seguido? A quem você tem seguido? Quais são as vozes que você tem ouvido? O que é que tem feito você entrar em parafuso nesses últimos dias? Pastor, o senhor não está sabendo o que está acontecendo por aí? De que mundo o senhor veio? Não, eu vivo no mesmo mundo que você. E não estou aqui pregando desobediência às autoridades de maneira nenhuma. Eu estou dizendo que nós temos um Deus que é a nossa esperança. Eu sigo as ordens do meu Deus. Mas infelizmente muitos cristãos já não têm seguido mais a sua voz. Infelizmente muitos cristãos estão como alguns discípulos lá de João 6. A Bíblia diz nos versículos 66 e 68 que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, não o seguiram, já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Deixa eu te dizer, em meio a todo esse turbilhão de vozes, em meio a toda essa pandemia, a toda essa instabilidade que nós estamos vivendo agora, a quem você tem seguido? Quem você vai escolher seguir? Sabe por quê? Porque, infelizmente, o governo só pode te dar um cheque. Infelizmente, as pessoas só podem te dar uma palavra. Mas, se você seguir a Jesus, Ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna. Sabe qual que é a maior segurança de ser um cristão verdadeiro? É você saber que vivo você vive para Deus e morto você vive com Deus. É essa a nossa esperança, porque eu não tenho problema. Eu falei aqui no domingo passado, talvez, ou na quarta-feira, de um hino antigo que diz: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte. Irmãos, às vezes eu tenho vergonha da igreja desses dias, às vezes eu tenho vergonha do povo de Deus desses dias, um povo que se acovardou, um povo que se vendeu, um povo que não está mais buscando a Deus como deveria. E deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você ainda não tenha acordado e diante de toda essa pandemia, a vida ainda segue normal para você. Deus está chamando a sua atenção. Ele espera que você o ouça. Ele espera que você o siga. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, eu espero que Ele te conheça. Porque um dia, lá em Mateus 7, quando Jesus estava falando sobre quem serve e quem não serve a Deus realmente, Ele disse assim: olha, um dia algumas pessoas vão se apresentar a mim, quando chegarem diante do rei, e vão dizer: Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós profetizamos em Teu nome, nós falamos em outras línguas em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome. E Ele disse assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Será que Deus te conhece?
Será que você é conhecido por Jesus? Será que Ele conhece quem você é? Será que você tem seguido a esse Jesus? Você tem que fazer uma decisão agora. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja distante. É tempo de você voltar. É tempo de você voltar. É tempo de você estar na presença dEle, porque Ele tem vida eterna para você. Ele é o Deus que amou o mundo de tal maneira. E Ele, aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Jesus disse em Mateus 10:39, quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Deixa eu dizer para você, esse espaço de vida entre o seu nascimento e a sua morte é muito curto, comparado à eternidade. Talvez você esteja pensando em curtir a vida. Talvez você ajuntou dinheiro, ajuntou muitas coisas e você pensa que tudo isso vai passar e as coisas vão voltar ao normal. Já se prega, já se fala de um novo normal. Alguns dizem que a Terra, a humanidade nunca mais será igual depois dessa pandemia. E talvez você ainda tenha colocado a sua segurança nas suas posses. Mas você precisa saber que a única segurança e a única esperança que você pode ter de verdade está em Jesus. Jesus não muda. Ele diz que aqueles que o seguem, Ele dá a vida eterna a elas. E nunca hão de perecer. Nunca hão de perecer. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há morte para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós já morremos com Cristo, já ressuscitamos com Ele. Quer dizer que você não vai morrer, pastor? Vou morrer para essa carne aqui, mas eu vou estar eternamente com Ele. E essa é a esperança que nós pregamos. Parece loucura, mas é verdade. E você pode dizer assim, mas e se tudo isso for mentira? E se toda a Bíblia não for verdadeira? E eu te pergunto, e se toda a Bíblia for verdadeira? E se tudo isso for verdade? Você pode estar correndo o risco de passar uma eternidade na perdição. Se você não sabe o que é isso, a Bíblia diz que diabo e todos aqueles que fazem a sua vontade, que seguiram segundo o curso deste mundo, serão lançados num lago de fogo. Eu não sei certo o que é isso, mas eu sei que não é bom e eu não quero estar lá. Nunca hão de perecer. E Jesus disse assim, olha, estar em mim é ter segurança. Estar em mim é ter esperança, porque ninguém consegue tirar as minhas ovelhas das minhas mãos. Ninguém consegue arrebatá-las das minhas mãos. Saiba que essas 6 coisas distintas daqueles que são ovelhas de Jesus, as ovelhas que pertencem a Jesus, a minha maior segurança é saber que eu estou seguro nas mãos de Jesus. Eu estou seguro nas mãos do Mestre. Essas ovelhas, nós, as ovelhas de Cristo, são suas. Por quê? Porque Ele deu a vida e nos comprou. A Bíblia ainda diz que o Pai as deu a Ele como presente. E Ele pagou com alto preço. E é por isso que Ele não abre mão de você. Mas eu não estou falando aqui de um evangelho, de uma vida confortável. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse que nós padeceríamos aflições, passaríamos por dificuldades. Ele nos comprou com seu próprio sangue e a despeito das dificuldades, Ele não abre mão de nós. Talvez essa seja a mensagem mais simples que você possa ouvir hoje. Mas quando Ele fala de ter a propriedade, Ele está falando de senhorio. E todos nós gostamos de Jesus como Salvador. Mas Jesus não é só o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor. Ovelha precisa se doar. Pense num rebanho de ovelhas. O pastor, ele tira a lã.
ele tira o leite, ele trabalha com as suas ovelhas, e as ovelhas seguem o seu pastor. Mas ele não tira a lã porque ele quer só o dinheiro da lã, não, senhores, porque muita gente confunde essa passagem. A ovelha, depois de um tempo com a lã muito grande, aquilo fica muito pesado, é uma carga muito pesada que ela tem para carregar. Ela se engarrancha em espinhos, em galhos, às vezes ela pode até morrer por causa daquilo. Então o pastor, com muito cuidado, ele tira a lã. A ovelha, ela reproduz, ela alcança outros, ela vai em busca de outros. Aquele que é posse, que é propriedade de Jesus, ele precisa se abdicar dos seus direitos. O grande problema do evangelho fácil, que é pregado em muitos lugares, ou que foi pregado em muitos lugares, é que é um evangelho mágico. Existem até sementes de feijão sendo vendidas aí para curar coronavírus. Mas não é esse o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não é mágica, não é trocado, não é vendido, não tem preço, já foi pago o alto preço, eu já disse isso aqui. O evangelho de Jesus não tem negociação. Esse evangelho, ele é nu, cru e simples. É fácil de se entender, mas é difícil de viver, sim. Porque a Bíblia fala que todos aqueles que quiserem viver uma vida pia diante de Deus, viver piamente diante de Deus, padecerão perseguições. Nesse tempo, muitos vão nos chamar de loucos, muitos vão dizer que nós somos pessoas que não vivem a realidade. Nós vivemos a realidade, mas a nossa realidade maior está em Jesus. A nossa esperança maior está em Jesus. E nós nos abdicamos, ou pelo menos deveríamos negar-nos a nós mesmos. Jesus disse que se alguém quiser segui-lo, deve negar-se a si mesmo, porque a partir do momento que ele se torna o seu Senhor, os seus desejos, as suas vontades, os seus projetos, as suas aspirações deixam de ser suas, e agora você vive os projetos dele, as aspirações dele, os desejos dele para a sua vida, e você precisa saber disso. Deus tem um plano muito melhor para você do que você mesmo. Deus conhece você muito melhor do que você mesmo. Deus sabe o que é melhor para você muito melhor do que você mesmo. Então por que ficar se debatendo? Por que ficar batendo cabeça por aí? Deixa eu dizer para você uma coisa muito importante. Você precisa de Jesus. Talvez você não se deu conta, mas você precisa de Jesus. Sabe aqueles comerciais de televisão dizendo, você precisa desse produto? Eu não estou te vendendo um produto, eu estou te oferecendo vida eterna. As coisas dessa terra vão passar, mas Jesus disse, as minhas palavras não passarão. O mundo está em crise, o mundo mudou completamente de 2 meses para cá, mas o céu não mudou. O nosso Deus não muda. Ele continua o mesmo, e o plano principal dele é a sua vida, a sua salvação. Ele te oferece hoje salvação, e ele oferece para você uma vida muito melhor. João, no capítulo 6, nos versículos 37 ao 39, Jesus diz assim, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. A maior esperança do crente é estar com Cristo um dia na glória. Que você tenha essa esperança. Que você tenha essa certeza no seu coração. Eu quero chamar você, convidar você a entregar a sua vida a Jesus, a colocar a sua vida nas mãos de Deus. E conforme você ora comigo, conforme você pensa comigo, eu quero que você saiba, Jesus ama você. Jesus ama a sua vida, Ele quer você, Ele chama você hoje. Eu gostaria de convidá-lo a fazer um compromisso nessa manhã.
se você está perdido, se você está por algum motivo distante da presença de Deus, eu queria que você viesse, eu queria que você fizesse um compromisso com Deus hoje. Pastor, eu não tenho igreja para ir, nenhum de nós temos agora. Todos nós tínhamos a oportunidade de estar na igreja e perdemos. Agora nós temos que fazer isso à distância mesmo, mas Deus, Ele está em todos os lugares e Ele te chama onde você estiver. Ele quer que você esteja com Ele. Olha, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, basta fazer uma oração com fé. Basta você falar com Ele com fé. Se você quiser repetir as minhas palavras, não é uma reza, eu só vou te encaminhar, mas depois você fala com Ele, confessa os seus pecados e Ele te dará a vida eterna. Você pode orar assim: Pai, eu sei que sou pecador e nessa hora eu confesso o meu pecado, porque eu preciso do Salvador. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço o meu estado pecaminoso e sei que só em Jesus há salvação. Eu te peço, ó Deus, perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Muda a minha história. Coloca confiança no meu coração. Ó Deus, que as vozes que falam aí fora não atinjam a minha mente. Guarda o meu coração. E assim que for possível, ó Deus, eu quero estar na tua casa te adorando. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, se você entregou o seu coração a Jesus com sinceridade, você é salvo. A partir de hoje a sua vida muda, a sua história muda. E quando for possível, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Se você quiser nos visitar, assim que nós abrirmos, nós estaremos divulgando, mas nós estamos no 543 da Eastern Avenue, em Fall River, Massachusetts. E você é nosso convidado especial. Eu gostaria que você procurasse uma das nossas igrejas, uma das nossas igrejas que pregam a palavra de Deus de verdade, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que prega esta Bíblia com compromisso. E que você fale com o pastor, ele vai te ajudar, ele vai discipular você e você estará no caminho certo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E mais uma vez eu desejo um feliz Dia das Mães a todas as mães, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.